Porque assim, eu entendo que o mundo pós-pandemia, né, essas doenças chamadas de doenças psicológicas aumentaram. Aumentaram e também se agravaram. Inclusive, eu tenho uma curiosidade, né? Porque assim, eu vi de várias pessoas em que elas dizem que transtorno da ansiedade, né, em seus vários aspectos, transtorno do pânico e afins, depressão, não tem cura, mas tenha um controle. Na sua opinião, isso é verdade? E assim, antes de você dar sua resposta, eu queria falar um relato que eu ouvi de um médico, psiquiatra, né? Eu participei de uma consulta, não necessariamente comigo, e ele contou que ele teve transtorno do pânico na juventude. E aí depois ele buscou, ele se tratou, ele estudou, ele se formou em psiquiatra. E aí ele disse, olha, ele até usou essa expressão, né? Se eu disser para você que de tempos em tempos eu tenho crise, você acredita? Aí ele falou, eu tenho, só que hoje eu consigo ter um controle maior. Aí assim, o que ele falou também me deu a entender mais ou menos que não tem cura, mas há um controle e eu acredito que essa é a dúvida da maioria das pessoas. E Uhum. assim, principalmente quem enfrenta esses transtornos. No caso, baseado nos estudos, né, já que o seu é muito baseado em estudo, realmente não tem cura, ou tem algumas que tem cura, ou apenas tem um controle. Uhum. Ah, ótimo. É uma ótima pergunta também, Anderson. E como você disse, talvez seja a preocupação da grande maioria. E eu começo justamente dessa definição do que é cura. O que é cura? Cura, vamos pensar na saúde. Cura se refere a algum aspecto da saúde. E saúde, o que é ter saúde e o que é não ter saúde? Então, hoje, né, o que é mais atual, baseado em tudo, né? Pesquisa, mas é uma definição de saúde que é relativa, né, que ela depende de um processo que está no tempo, desenvolvimento da pessoa e de um contexto. Por exemplo, para que se feche um diagnóstico de depressão, né? A depressão, ela é um transtorno que pode acometer qualquer pessoa, qualquer momento do seu desenvolvimento, e dependendo de três fatores que nos sempre vão levar a uma abordagem biopsicossocial. São, ou seja, a saúde do seu organismo, e aí ainda mantendo um pouco a ideia da dicotomia, né, mente e corpo, né, mas pense no seu organismo, diferente dos seus pensamentos e também do seu contexto biopsicossocial, contexto, né, na verdade, psicossocial, seus relacionamentos, sua rotina, seus recursos financeiros, suas práticas, seus acessos que tem e conhecimento. Então, contexto psicossocial, aspectos de pensamentos e emoções, né? Segundo, e o terceiro, o seu próprio corpo, né? O próprio organismo em relação a outras disfunções, outros funcionamentos desregulados, né? Endócrinos ou glândulas e hormônios, né? Por isso, mais uma vez, quão importante é a nutricionista nos ajudando com o seu conhecimento e também atendendo a pessoa, fazendo um bom trabalho diferenciado, uma nutrição comportamental, por exemplo, né? Então ela tem compreensão clara do que eu faço, eu também tenho compreensão do que ela faz, sem precisar até misturar tanta coisa e só se complementam perfeitamente. Então a cura é relativa, né? Se você pensar que eu posso melhorar minha qualidade de vida, posso melhorar meu aspecto especificamente físico, né, psicológico e também do meu contexto. E ele ser saudável. Mas isso não quer dizer que em algum momento eu posso estar vivendo um contexto de relacionamentos e de rotina muito negativo, muito tóxico, né? Intenso e estressante. Eu recaída. Exatamente. Né? E agravar sintomas. Porque como este médico deve ter se referido a um exemplo de que em algum momento eu sinto os mesmos sintomas, como eu falei no início. Taquicardia, sudorese, eu sinto os meus sintomas que eu vou descrever melhor como sintoma de pânico do que dizer que é uma ansiedade, né? Porque a definição, né? E isso não significa que ele recaiu exatamente também, pode ser aquele conceito técnico que chamaríamos de lapso. Caso ele sentiu o sintoma, mas não é o recaído. Não, recaiu porque ele não volta ao estado que ele era antes de um Entendi. tratamento de uma melhora. Seria tecnicamente a ideia do que é um lapso, né? Diferenciado do que é uma recaída. Recaída é você voltar ao estado que você estava de saúde
né? Ou de doença. Você piora a sua saúde, sua saúde fica pior como era antes do tratamento, que você teve uma melhora. Então, tendo um sintoma, um sinal, pode ser um lapso, que vai, inclusive, lhe ajudar a fazer uma atualização do plano de tratamento que você tinha feito, que foi bom para você. Você faz um reajuste, e aí volta a primeira pergunta. Você continua monitorando uma habilidade desenvolvida em psicoterapia hoje, principalmente através de um protocolo unificado, quando os transtornos não são até bem diagnosticados em um só, né? Múltiplos diagnósticos, que é o desenvolvimento dessa habilidade de automonitoramento. Então, você volta ou continua, mantém esse monitoramento da frequência desses sinais e sintomas. Se eles começam a ser muito intensos, com duração grande, né, e com muita frequência, indica uma consulta. E aí você vai verificar, houve cura, não preciso nem trabalhar com essa expectativa. Só preciso fazer prevenções adequadas e devidas consultas quando eu preciso. Necessário.